Amados irmãos, quarta-feira 17, estamos dando início ao nosso culto, alegres porque Deus nos tem guardado, protegido, abençoado e também tem confortado os lares com enfrentamento de crises mais intensas, né? Nós sabemos que Deus está na condução e os seus planos não mudam, Ele é um Deus imutável, Ele tem bênçãos para nossas vidas. Antes de iniciar o nosso programa de culto, quero lembrar algumas coisas já para o nosso aniversário. Teremos 2 momentos de comemoração. Na quinta-feira, dia 11, teremos um culto presencial, abrindo até 80 vagas, mediante inscrição dos irmãos. Dia 11, uma quinta-feira, o culto da quarta será mantido, naturalmente, mas no dia 11, realizaremos um culto de gratidão aqui no templo, abrindo então para culto presencial. A seguir virá o domingo, dia 14, quando teremos a visita do pregador, pastor Eliude, que vai nos falar pela manhã e à noite, não é? Então, no domingo 14, teremos a celebração da ceia, teremos hasteamento das bandeiras, teremos a troca do banner, mas faremos isso só com os componentes da diretoria da igreja. Não vamos abrir para ajuntamento. Mas o culto de 14 de manhã é sempre presencial, né, aos domingos, mas à noite experimentaremos também fazê-lo presencial. Então, quinta-feira, 11, presencial até 80 vagas. Domingo manhã já está na rotina. Domingo noite também abriremos para culto presencial com até 80 vagas. Então, essas são as palavras para o aniversário. Mas não se esqueçam que neste sábado, às 16 horas, temos uma palestra que nos será dada pelo pastor Sidney Conceição Menezes. Já temos anunciado, o endereço estará em nossas mídias para que um grande grupo de casais possa participar desse momento da palavra desse nosso irmão que tem dedicado a sua vida a trabalhar com famílias. Meus amados, ainda nessa fase preliminar, sem prejuízo dos nossos dízimos e das nossas ofertas para missões, nós estamos abraçando um apoio à Primeira Igreja Batista da Vila do João. É uma igreja pequena, numa comunidade, a igreja está precisando fazer umas obras emergenciais e lançou-nos um pedido de socorro. Como não temos uma provisão orçamentária para essas atividades, o jeito é passar para os irmãos e aqueles irmãos que puderem apoiar financeiramente, designem uma pequena oferta, uma oferta que lhes seja possível para a Primeira Igreja Batista Vila do João. E nós em seguida repassaremos para eles, né? Eles têm que terminar lá uma obra muito necessária para o prosseguimento do trabalho ali. As fotos estão aí para os irmãos darem uma olhada, então vamos cooperar com esse trabalho. Quem puder, sem prejuízo do que já estamos fazendo, vamos então abrir o nosso coração também. Com essas palavras, saudando toda a nossa igreja, desejoso estar entrando nessa hora em muitos lares e quem sabe posteriormente também sendo visto por outros irmãos, estamos dando início ao nosso culto e vamos orar acompanhando a irmã Simone de Andrade de Almeida e Silva. Acompanhemos a irmã Simone em oração nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor és em nossa vida, Senhor. Reconhecemos o Senhor, o seu poder, e pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos usar como vaso, usar como instrumento das suas obras sobre a vida de muitos, Senhor. Estou aqui também, Senhor, e pedir em especial pelos líderes, pelos governantes, para que eles possam ter sabedoria, pelos líderes religiosos, pela nossa igreja, Senhor, que não façamos vergonhas com o seu nome, Senhor Jesus. Peço, Deus, que o Senhor continue nos dando força e graça. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez e faz por nós.
É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Após orarmos ao Senhor, cantemos um hino muito expressivo, cujo título é Louvor. Louvai-o, louvai Cristo, o bom mestre divino. Então cantemos essas 3 estrofes bem animados. Em casa, com a família, louvemos ao Senhor nesse momento. Cantemos. Nossa passagem bíblica para a meditação desse início de culto é o Salmo 127, verso 1. Vamos tomar a nossa Bíblia, acho que muitos de nós sabemos de memória, não é? Mas vamos abri-la em Salmo 127, verso 1. Estou aqui contendo a minha fala, porque vou abrir aqui. Salmo 127, verso 1. Vamos juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa é uma palavra muitíssimo própria para todos os momentos, esse naturalmente que estamos passando. Mas, amados, nós temos guardado nos cultos de quarta-feira um momento de oração pelo nosso aniversário. 99 anos de história vitoriosa. Lutas sim, mas vitórias nesse lugar onde nós estamos há muito tempo. A igreja não foi organizada aqui, logo ali abaixo, mas está aqui há muitos anos. Nós vamos orar nessa hora pelo aniversário, pela programação, pela presença dos irmãos, ainda que limitada nas quantidades que ainda há pouco anunciamos, mas vamos orar pelo aniversário e vamos orar acompanhando a irmã Tânia Regina Ferreira Vanderlei, uma irmã que está conosco já há bastante tempo, tem caminhado conosco também em muitos momentos aqui na vida da igreja. Irmã Tânia Regina nos conduzirá na oração desse momento. Oremos então. Boa noite, amada igreja. Estaremos orando, agradecendo a Deus por mais um ano que a nossa igreja vai completar seus 99 anos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor,
pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Toda a honra, toda a glória seja dada a seu santíssimo nome. Nós sabemos, Senhor, que essa igreja passou por tantas dificuldades, Pai, por tantas lutas, e aqueles irmãos que vivenciaram, Pai, o grupo pequeno que começou ali naquela garagem, Pai, mas oramos, perseveramos, cremos que essa igreja é do Senhor Jesus Cristo e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E foi com muita alegria que retornamos a esse templo, Pai. E durante todo esse período, sob a liderança do pastor Elias Werneck, com o apoio dos pastores e de muitos irmãos que se uniram a nós, Pai, com o objetivo de abençoar essa igreja e de cooperar para o crescimento dela. Então agora nos unimos com muita alegria pelas vitórias que o Senhor tem concedido a essa igreja e que ainda vai continuar concedendo, Pai. E é por isso que nesse momento nós queremos te pedir pela programação da nossa igreja, pelos aqueles irmãos que estão responsáveis, Pai, que tudo que fizermos seja sobre a Tua direção e para a Tua honra e para a Tua glória. Esteja à frente de tudo, Pai. É com muita gratidão nos nossos corações que nós te pedimos, Pai, e cremos que o Senhor está à frente de tudo. E nós queremos oferecer o melhor para o Senhor. E é com gratidão no coração e com o perdão dos meus pecados, Senhor, que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a
Depois de orarmos, meus amados, pelo aniversário, seguindo a nossa programação, nós temos agora o momento de dedicação de vidas e bens. E nós vamos fazer isso dessa vez cantando, além de mostrar as contas da igreja para que haja os depósitos de alguém ainda não saiba, de algum amigo que deseja cooperar conosco, ajudando-nos nessa causa. Nós vamos então cantar um hino. Enquanto cantamos, estamos dedicando nossas vidas e também propondo dedicar nossos bens, porque faremos isso em depósito bancário ou passando aqui pela igreja. O cântico é Firme nas Promessas. É isso que tem acontecido. Ao longo desses anos todos, temos permanecido firmes nas promessas e Deus não tem falhado conosco. Por isso que estamos seguros da fidelidade de Deus. Cantemos Firme nas Promessas. Depois de nós ofertarmos, nós vamos agradecer a Deus. E nós vamos agradecer acompanhando a irmã Thaís Costa Cholodovski Luz. Ela nos vai nos conduzir, em oração gratulatória pelas ofertas agora dedicadas após esse hino que nós cantamos. Oremos com a irmã Thaís. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou entrando na sua presença agora, Senhor, para agradecer pelo culto de hoje, pela vida do pastor que irá pregar, Senhor, e pelos 99 anos que a nossa igreja irá fazer, Senhor. Abençoe a nossa semana, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Com alegria eu quero anunciar a presença do irmão Donato Farinelli de Souza, que tem estado conosco ultimamente, tem nos ajudado, é agora o nosso relator do Comitê de Evangelismo. Estamos com muitos planos para o trabalho do Senhor nesse lugar e ele prossegue com um estudo na carta aos Gálatas. Então, em atitude de oração e aprendizado, acompanhemos o irmão Donato na exposição desta quarta-feira. Olá, meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse momento compartilhando com cada um de vocês a palavra que Ele colocou no meu coração e darmos continuidade ao estudo na carta aos Gálatas. Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, que for mais confortável para você, para que possa acompanhar a nossa leitura.
Gálatas, capítulo 6, versículos 9 a 10, que diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor, que a Tua palavra possa tocar o nosso coração, que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente e nos ilumine com Teus ensinamentos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, no final dessa carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele traz alguns pontos muito interessantes para a nossa vida como cristão. Ele fala a respeito da responsabilidade pessoal, nossa como cristão, com o próximo, e também faz uma outra mostragem a respeito de colhemos o que nós plantamos. E no versículo 9 e 10, ele traz um outro ponto muito interessante, que devemos refletir sobre ele, e é o tema do que nós vamos falar essa noite, que ele nos encoraja a seguirmos a uma das principais características do Mestre Jesus, que é fazer o bem. O seguidor de Jesus não pode se limitar a não fazer o mal, deve também fazer o bem. É aquilo que nós ouvimos muito por aí. Ah, fulano não faz mal para ninguém. Mas será que ele só se limita a isso, a não fazer o mal? Ou se ele faz o bem? Então, o apóstolo Paulo, ele pontua muito com consistência a respeito disso. Não é que não devemos só não fazer o mal, mas precisamos fazer o bem. E se somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Cristo e o queremos imitar, o melhor caminho a seguirmos é fazermos o bem. E como podemos fazer o bem? O bem pode ser feito de várias formas. Eu separei algumas aqui que são do nosso dia a dia, do nosso convívio com o próximo e com nossos irmãos da nossa igreja. Que é dando atenção, ajudando em necessidades, orando, confortando, aconselhando, perdoando, suportando, emprestando, dando, cumprimentando, visitando, alimentando, vestindo e principalmente mostrando o caminho da salvação. Meu irmão e minha irmã, são pontos que precisamos ter um olhar especial para isso. Imagina aquela pessoa que é introvertida, vive no cantinho dela, se sente de uma certa forma rejeitado. E nós, como os cristãos, pela teoria de Paulo, pela a lógica como ele apresenta dentro desses dois versículos, precisamos dar atenção. Que pode ser no momento desse que nós estaremos dando atenção de uma forma com amor, com carinho, com paixão, que essa pessoa consiga de repente mudar essa forma dela de ser em seu meio. É dar atenção, cuidado, amor, compaixão, orando. E a oração é algo que nós podemos fazer não só pelos de fora, mas pelos os de dentro da família cristã. Suportando. Paulo, no versículo anterior, ele diz que nós devemos suportar as cargas uns dos outros. Então, precisamos estar lado a lado com os nossos irmãos, precisamos estar ajudando ele naquele momento de dificuldade, que da mesma forma nós seremos ajudados. Visitando. Irmãos, vai completar por aproximadamente aí 1 ano desse período pandêmico. A nossa igreja tem aproximadamente 450 membros. E o nosso pastor, todo domingo, a cada pregação, ele nos chama a atenção e nos coloca a ele como exemplo de que ele tem ligado para alguns irmãos da nossa igreja. E é uma grande oportunidade que nós temos nesse momento, de colocarmos em prática aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando através desses 2 versículos. Se cada um de nós nos voltarmos para dentro da nossa congregação e olharmos para os da fé, os nossos irmãos da fé, e cada um fizer uma ligação para cada um desses irmãos, o conforto que vai trazer, vamos dar atenção, vamos estar orando com eles, vamos estar confortando, vamos estar aconselhando.
Então são oportunidades que vêm à nossa mão que nós temos que fazê-la. Que é justamente o que o apóstolo fala, que não podemos nos cansar de fazer o bem. E a ceifa ela virá desde que nós não nos cansemos de fazer o bem. Então, é algo que nesse momento nós podemos exercitar. Quantas pessoas não tiveram contato com outros irmãos nesse período de 1 ano? Quantas pessoas que não têm habilidade de mexer com a internet e não está conseguindo ter acesso aos nossos cultos? Então é algo que nós precisamos olhar para dentro, para os irmãos da fé nesse momento e nos aproximarmos dele. E nós estaremos cumprindo aquilo que Jesus fez e aquela característica marcante de Cristo, que é fazer o bem. E é justamente onde Paulo reforça a sua palavra nesses 2 versículos. Façamos o bem sem se cansar. Paulo conhecia bem a natureza humana, sabia que somos propensos a nos cansar. Quantas coisas nós começamos e não terminamos? Às vezes projetos que nós elaboramos, colocamos em prática e no meio do caminho, por um motivo ou outro qualquer, nós desanimamos. Às vezes oportunidades que surgem dentro da igreja de trabalharmos para o Senhor e por um motivo ou outro qualquer nós desanimamos. Então é justamente o que o apóstolo, ele chama atenção para isso. Não desanimem, senão vocês não vão ter a colheita. Senão no tempo certo vocês não vão conseguir fazer a colheita daquelas situações, daqueles projetos que você colocou em prática. E também Paulo nos alerta em relação a fazer o bem e não devemos cansar no versículo 9. Porque os que enfraquecem ou se cansam nunca cumprirão seu propósito. Ou seja, a ideia metafórica que Paulo utiliza é como se fosse alguém num campo com a sua plantação e no meio da sua colheita, debaixo de um sol escaldante, ele parasse e não aguentasse mais fazer o que ele estava dando continuidade àquilo que ele estava fazendo. Então é algo que, se ele conseguir se renovar as suas forças, ele vai dar continuidade e ele vai continuar essa colheita. E assim é a nossa vida como cristão. Mas o que é fazer o bem sem se cansar? Lógico que não é sem esforço, nós temos muito trabalho. A vida do cristão é uma vida que ela dá muito trabalho, não é fácil ser cristão. Nós temos várias ordenanças que Cristo nos passou, que em algum momento nós temos que abrir mão de alguma outras coisas para fazer aquilo que o Pai nos pediu, aquilo que o Pai nos ordenou. E o que não podemos fazer é deixar de fazer o bem, irmãos. Você pode se cansar de fazer muitas coisas, porém, não podemos deixar de fazermos o bem, a qualquer tempo que seja. Quem se cansa, diminui o ritmo e até para. Porém, nós não podemos parar. Essa é a nossa jornada aqui na Terra. Essa é a nossa peregrinação aqui na Terra. São os momentos que nós estamos aqui sendo preparados para estarmos depois na eternidade. E por que nós nos cansamos? Muitas das vezes nós nos cansamos porque fazemos algo para as pessoas e muitas das vezes somos mal interpretados. Quem já não passou por isso? De repente você vai fazer algo de boa vontade, de bom grado, de bom coração, e a pessoa às vezes interpreta de uma forma equivocada aquilo que você está fazendo. E por que às vezes nos cansamos? Porque às vezes grande parte das pessoas são ingratas, elas não reconhecem aquilo que está sendo feito por ela. E por que nós nos cansamos? Porque alguns se aproveitam da nossa boa vontade para tirar vantagens. Quando eu escrevi essa frase, me veio à mente um período que a igreja estava distribuindo cesta aqui na porta do templo. E a irmã, na época, falou comigo que tinham famílias que se loteavam entre si para cada uma falar que era uma família.
Ou seja, uma família que era para receber uma única cesta, ela recebia 4, 5, 6 cestas. Mas nem por isso, irmãos, deixamos de fazer o bem. Só mudou a estratégia, mas continuamos fazendo bem. Então, é isso que nos cerca pelo homem da mal interpretação, de pessoas ingratas e pessoas que querem tirar vantagem, não pode nos afetar. Não pode tirar o nosso foco de deixarmos de fazer o bem. Não podemos nos cansar em fazer o bem ao próximo. E quando fazemos o bem ao próximo, não fazemos o bem para a pessoa em si, fazemos porque nós somos cristãos. E isso é aquilo que Jesus nos ensinou a fazermos o bem ao próximo. Se o próximo vai reconhecer, se o próximo vai ser ingrato, se o próximo vai querer levar vantagem sobre tal feito, é Deus que está no controle. Ele é que vai nos fortalecer. Ele é que vai nos sustentar, Ele é que vai renovar as nossas forças para que nós não paremos de fazer o bem. E Isaías 40, 31, o profeta diz que quando esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas. Então, quando nós fazemos o bem para alguma pessoa, nós estamos fazendo por aquilo que o Senhor nos ordenou. Se o homem carnal, ele vai ser ingrato, não somos nós que temos que julgá-lo. Vai nos impactar de uma certa forma? Sim, vai. Vai criar um desconforto? Sim, vai. Mas não podemos parar, temos que continuar fazendo o bem. Seja o que for que possa nos atrapalhar e levar a cansarmos de fazer o bem, devemos continuar fazendo. Não deixemos que a ingratidão e a maldade de alguns nos desviem da palavra de Deus. Façamos o bem a todos. Paulo nos alerta para que não sejamos elitistas a fazer o bem. Devemos fazer o bem a todos. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a religião, status, beleza, nem outra coisa qualquer, irmãos. O cristão deve estar pronto para ajudar a quem precisa. E a exigência de ajudar a quem precisa é que devemos fazer com um amor concreto e afetivo ao próximo e sem qualquer discriminação. Paulo nos ensina que não podemos olhar para a pessoa com um olhar elitista. Todos são iguais, independente da situação. Mas algo que ele ressalta aqui é que temos que ajudar todos, mas principalmente os irmãos da fé. Não é que devemos ajudar um lado e esquecer o outro. Não é isso que Paulo quer dizer. Temos que ajudar a todos, sem qualquer discriminação. Porém, temos que ter nosso olhar voltado para os irmãos da fé também. Aos que não podem retribuir, para que não façamos o bem pensado em lucro, ou seja, fazermos o bem querendo algo em troca. Isso é uma coisa que muitas das vezes a mente humana, ela conduz os nossos atos a isso. Eu vou fazer o bem para certa pessoa porque ele tem uma boa influência em tal lugar, ele é um gerente de alguma empresa, ou eu vou tirar algum tipo de vantagem. Não, meus irmãos, não é isso que Paulo nos ensina, não é isso que Jesus deixou de exemplo para nós. Precisamos fazer sem qualquer tipo de interesse. Devemos lembrar que o crente não é super-herói, nenhum super-herói, é gente normal, tem necessidades e precisa de ajuda. Por isso, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Paulo é muito enfático nisso. Segundo Paulo, somos uma unidade em Cristo. Somos irmãos um do outro, a mesma família. E a marca distintiva que nós temos dessa família cristã é a fé.
É uma marca que nós temos. Eu, você e os nossos irmãos. Somos uma família. Precisamos estar com um olhar voltado para a nossa família, para o nosso irmão dentro da nossa congregação. Vamos fazer pelos de fora? Sim, vamos. Porque não podemos discriminar ninguém, nem devemos. Mas precisamos estar com o nosso olhar voltado. Muitas das vezes o irmão está dentro de uma congregação, passando necessidade. Quem é que estende a mão para ajudá-lo? Quem é que se aproxima dele para confortá-lo? Orar com ele? Muitas das vezes a oportunidade está em nossas mãos para fazermos aquilo que o Mestre nos mandou e nos viramos para aquela situação, nos viramos contra aquele problema e vê aquele negócio na nossa mente. Depois eu faço. Pode ser que depois seja tarde demais. Então precisamos estar atentos a tudo que acontece, em ajudar ao próximo, em fazermos o bem ao próximo. Façamos o bem quando temos oportunidade. Foi o que acabamos de falar agora. Se deixarmos a oportunidade passar depois, poderá ser tarde demais. A necessidade pode ser sanada por uma outra pessoa? Sim, pode. Que bom, ótimo. Mas neste caso perdemos o privilégio, o galardão, pelo que poderíamos ter feito. Pode ser que nada mais possa ser feito por aquele necessitado, mas infelizmente o perdemos também. A oportunidade estava na nossa mão e desperdiçamos. Enquanto eu preparava o sermão, veio à mente alguns acontecimentos dentro da Bíblia que saltaram aos meus olhos e me chamaram a atenção. E o primeiro é a viúva de Sarepta, que mesmo em sua pobreza, ajudou Elias e foi abençoada por isso. Damos o nosso melhor, é o mais precioso que nós temos. A viúva de Sarepta, ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Era a última refeição que aquela mulher tinha para ela e para os seus filhos. Ela abriu mão do que ela tinha para fazer o bem ao profeta. E ela foi movida pela fé. Mesmo as circunstâncias sendo próximas à morte, ela não abriu mão de fazer o bem. Ela fez o bem e foi abençoada por isso. Um outro exemplo é uma mulher aproveitando a oportunidade e fez um grande bem a Jesus, derramando sobre ele um caro perfume. Seu gesto ficou registrado para a eternidade na Bíblia. Ou seja, colhemos aquilo que nós plantamos. Ela não viu o quanto custava aquele perfume caríssimo. Ela até sabia quanto valia, mas em momento algum ela ponderou o quanto valia. Para ela preferiu abrir mão daquilo ali para fazer bem ao mestre dela. Amor. Algumas mulheres tiveram a honra de ajudar financeiramente ao grupo de Jesus quando do seu ministério terrestre. Ló, ao hospedar 2 estrangeiros que iriam passar a noite na praça da cidade, na verdade Ló acabou acolhendo 2 anjos e foi salvo juntamente com as suas filhas. Então nós temos a viúva, a fé, a mulher com seu perfume caro, o amor, e vemos Ló ao hospedar 2 estrangeiros que eram os anjos, a compaixão. Então, quando nos propomos a fazer o bem, fazemos por fé, por amor e por compaixão. Todos estes aproveitaram as oportunidades. Eles passaram, mas não deixaram as oportunidades passarem. Nós também passaremos, e se desejarmos fazer o bem, deve ser agora, enquanto ainda temos a oportunidade. Eclesiastes diz
Tudo que tiver que fazer, faça o melhor que puder. Não é o que a pessoa escolhe, não é o que ela deseja, é tudo quanto vier à sua mão, faça o melhor de si, dê o seu melhor. Se tem que fazer o bem por uma pessoa, faça o seu melhor, dê o seu melhor em ajudar aquela pessoa. Como foi o caso da viúva, ela só tinha um punhado de farinha, ela deu o melhor dela. A mulher, ela deu o perfume, ela deu o melhor que ela tinha. E o que Paulo fala? Na hora certa, a colheita acontecerá. Uma foi abençoada e a outra teve seu nome escrito na Bíblia. E o outro ganhou a sua salvação junto com as suas filhas. Marco Aurélio, imperador de Roma, diz que consiste de que só se vive uma vez na terra e podem nos fazer pensar, segundo as palavras de Marco Aurélio, que ele disse: se há alguma bondade que eu possa manifestar ou alguma coisa que eu possa fazer em favor de alguém, que fazer e manifestar agora mesmo. Ou seja, não vale a pena adiar, porque sei que não voltarei a passar por aqui. Nós também sabemos que não voltaremos a passar por aqui, meus irmãos. Como mencionei, somos peregrinos nessa terra. E cada oportunidade perdida é uma oportunidade que não volta mais. Então, irmãos, o pedido de fazermos o contato com os nossos irmãos da nossa igreja é uma oportunidade. Não vamos perdê-la. Vamos fazer um mutirão dentro da nossa congregação e um buscar pelo outro, um levar palavra de carinho, de conforto, de amor, para aquele irmãozinho que está lá sem contato com outros irmãos, se sinta amado, se sinta cuidado, se sinta encorajado a caminhar na fé. Então, é uma oportunidade que está em nossas mãos e precisamos, nesse momento, ter os nossos olhos voltados para essa oportunidade de fazermos o bem para os da fé, o bem para os da família da fé. Isso automaticamente vai reverberar e vamos estar fazendo o bem lá fora, para a nossa sociedade. E eu concluo, meu irmão e minha irmã, façamos o bem sem se cansar, a todos, principalmente aos irmãos, enquanto há oportunidade. E Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele nos encoraja a permanecermos firmes e que nada deve nos abalar. Ingratidão, pessoas querendo levar vantagem, nada deve nos abalar. Que devemos dedicar dia após dia a obra do Senhor. E que diante dele, o nosso trabalho jamais será improdutivo. Tem a colheita e tem o tempo certo, se eu não desanimar. Então, quando eu deposito a minha confiança no Senhor, Ele renova as minhas forças, Ele me dá novas condições de continuar a caminhada e seguir fazendo o bem. Os resultados dessa nossa atitude serão positivos, colheremos bênçãos e por isto, não sei se nessa vida ou na vida eterna, mas eu sei que a promessa de Deus virá no tempo certo. A colheita virá no tempo certo, senão desfaleceremos. Mesmo em meio às dificuldades pessoais, seguindo o exemplo da Bíblia e de Jesus, façamos o bem. Isto é bom para nosso próximo e para nós mesmos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, o coração de vocês. E o desafio foi lançado. Vamos ligar para os nossos irmãos da fé. Ele aguarda o nosso contato. Amém. Então, meus amados, seguimos agora com o nosso momento de oração. Oração intercessória, não é? Oração a favor daqueles que nos enviam e outros que a gente vai tomando conhecimento
e é isso que fazemos toda quarta-feira. E aqui estão alguns pedidos, vamos então a eles. A irmã Tânia Fritz, que nós temos lembrado sempre da sua irmã, também acrescentou pedido de oração pelo seu pai, o senhor Udo Fritz, e por sua mãe, Maria Filomena Pleger. Eles estão aguardando o resultado de exame da Covid, estão hospitalizados, oremos por eles e também lembremos da Sueli, sua irmã, por quem já temos lembrado aqui. Oremos então. Nosso Deus, a tua serva nos encaminha este pedido familiar, o seu Udo e seu pai, sua mãe, Maria Filomena, e sua irmã Sueli, por quem já temos orado. E nós pedimos, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre esta família. Certamente pessoas de alguma idade e que nesse momento estão ansiosos pelo resultado e qual o tratamento a seguir. Te rogamos que tu abençoes essa família. Nós fazemos esse pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Encaminhou-nos também pedido de oração a irmã Márcia Valéria de Castro Costa Brandão, por um jovem de 15 anos, seu primo, chamado Vitor Carvalho. Oremos pelo Vitor. Deus e Pai, apresentamos-te a vida jovem do Vitor. Te rogamos, ó Deus, que o tratamento de sua saúde seja bem orientado por médicos especialistas e essa ansiedade que está agora no coração da família possa ser resolvido mediante a tua intervenção e o restabelecimento da saúde do Vitor. Toma essa vida jovem em tuas mãos, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, seguimos com o pedido da irmã Maria Marquesa. Antes de escrever esse pedido, eu liguei para o hospital e pude saber que ela está em boa paz, aguardando o procedimento cirúrgico para implantação do marca-passo. Mas, no geral, ela está estável. Vamos então orar. Deus, nosso Pai, agradecemos a estabilidade da saúde da irmã Maria Marquesa Dias. E sabemos, ó Deus, que pelo que entendemos, isso ainda vai melhorar mais ainda quando ela puder implantar esse equipamento para ajudar a sua vida. Te rogamos que os médicos sejam bem orientados, que o procedimento seja com todo o sucesso e brevemente possamos tê-la de volta no seu lar. Abençoa a sua família e aqueles que vivem ao seu lado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, sempre lembramos do irmão Oscar e Lindalva. Nosso Deus, não nos cansamos de colocar diante de Ti, agradecendo as melhoras do irmão Oscar e também, Pai amado, os cuidados com a Tua serva, irmã Lindalva, bem como seus filhos. E Te rogamos, ó Deus, que esse processo de restabelecimento seja mantido, acelerado e brevemente possamos dar plena alegria de vê-lo restaurado completamente. Mas tudo isso, Senhor, está em Tuas poderosas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Outra pessoa por quem temos lembrado e carece das nossas orações é a irmã Débora Correia Silva Lima. Ela está hospitalizada, tem sido mantida ainda entubada, ela teve Covid, restaurou-se, agora é outra questão, e mantida sob uma pequena sedação, mais sedada, mas tem mostrado alguns movimentos e se percebe, segundo a sua família, que ela está consciente. Oremos então pela irmã Débora Correia Silva Lima. Nosso querido Deus, não é a primeira vez que nós rogamos pela irmã Débora e sabemos que o Senhor a tem em seus cuidados e com certeza manterá a sua saúde, restabelecerá a sua saúde e breve possamos tê-la junto da sua família. Sabemos das suas enfermidades, sabemos do seu processo de enfermidade, mas Pai amado, tudo isso está em Tuas mãos e nós confiamos mesmo na Tua graça e na Tua misericórdia. Abençoa sua família que está lutando com esse momento, bem como a partir do irmão Jorge, suas filhas, enfim, cuida, ó Deus, como tens feito da Tua serva nessa hora. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Acrescento aqui 4 nomes, né, que a gente tem lembrado sempre: o Emídio, a irmã Alda e o casal Catarina e o Birajara. Nosso Deus, esses Teus filhos
carecem das nossas orações e temos colocado em suas mãos, Senhor, os seus nomes, as suas necessidades. Irmão Birajara, irmã Catarina, irmã Alda, Moraes Dutra, irmão Emídio, são pessoas da vida da nossa igreja, momentaneamente atravessando momento de enfermidade. A irmã Alda um pouco mais lentamente por conta da sua idade, mas, ó Deus, sabemos que a tua mão está conduzindo, bem como a sua família, no cuidado dessa enfermidade que ela está passando. Toma essas vidas em tuas mãos. Nós pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aqui a lista que chega pelo site e, além dos nomes que eu tenho falado, ou esses nomes, eu separei aqui uma lista para essa hora. São os seguintes: Ana Paula Andrade, problemas pessoais. Reinaldo da Silva Luz, restauração do seu casamento. Karine, pela saúde da sua mãe. E Adriano Cruz, restauração do seu casamento. E Delane Lopes, pela vida e conversão. Delane, conversão de familiares próximos. Adriano, seu casamento. Karine, saúde da sua mãe. Reinaldo, restauração do casamento. E Ana Paula Andrade, problemas pessoais. Deus e Pai, nosso Senhor, aqui estão esses 5 nomes que separamos para interceder nessa hora. Pessoas que chegam à nossa igreja através da internet. E nós estamos, ó Deus, colocando esses nomes para a congregação da nossa igreja interceder. Ainda que não tenhamos os nomes assim de memória, mas eles saberão interceder e o Senhor tem bons ouvidos para nos atender, nos ouvir e nos atender, segundo a tua vontade. Toma essas vidas, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos mais alguns nomes, né? Tenho aqui a irmã Inalda, pela sua filha, irmã Glauce Neide, irmão Javer, Antoeme e Célia, mais 4 nomes. Oremos então. Deus e Pai, aqui estão mais esses irmãos. Glaucineide, a sua luta com o câncer, irmão Antoeme, irmão Javé e irmã Célia Regina, ó Deus. Nosso Pai, nós te entregamos esses nomes em tuas mãos. Sabemos, nosso Deus, que cada pessoa tem a sua necessidade específica, mas sabemos que o Senhor tem um olhar enorme sobre todas as coisas. E se há uma coisa em que o Senhor é especialista, é em conhecer as nossas necessidades. Por isso, Pai amado, toma essas vidas em tuas mãos, cuidando delas como tens feito, e de acordo com o teu querer, dispensa, Pai amado, graça, favor, misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, temos aqui mais 2 nomes. Gratidão. A irmã Sandra Mara de Souza passou por um procedimento cirúrgico um tanto delicado, mas está bem. E o João Gabriel, esse jovem de 14 anos, por quem temos lembrado e que vai se restabelecendo da cirurgia que passou. Então, João Gabriel e gratidão pela Sandra Mara. Nosso Deus e Pai, agradecidos pelas vitórias concedidas à irmã Sandra Mara, esposa do pastor Newton. Ela vai se recuperando bem. E o João Gabriel, esse jovem de 14 para 15 anos, por quem temos colocado a vida em tuas mãos. E nós te rogamos que a tua graça permaneça ministrando favor, misericórdia, cura, segundo sempre a tua graça e a tua misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Finalizando, irmãos, sempre lembramos algumas coisas bem amplas, não é? A partir do nosso aniversário, enfim, algumas situações. Vamos orar colocando isso em tuas mãos. Deus e Pai, finalizando esse momento de intercessão com tantos nomes e tantas necessidades, nós queremos colocar finalmente algumas coisas para concluir. A resposta que aguardamos do irmão Igor sobre ministério com juventude,
o aniversário da igreja, a programação, os cuidados, a proteção, nosso Deus. A proteção que te pedimos para esses cultos presenciais, que é uma grande ansiedade nossa, mas que nós vamos ministrar com muito cuidado, carecendo da tua direção em cada momento. Também, Pai amado, pedindo pela cidade, pedindo, Pai, pelo país, por esse tempo da imunização. E, ó Deus, uma coisa que entristece o nosso coração é ver a rebeldia de muitos, não cumprindo, ó Deus, as recomendações para evitar a aglomeração. Nesses dias, então, de carnaval, ó Deus, pelos repórteres temos visto alguns desafios que não são compreensíveis, algumas quebras que não queríamos ver, mas te pedimos brandura, misericórdia para essa rebeldia e perdão e esclarecimento, para que não cometam tantas falhas, quebrando aquilo que nos é ensinado a respeito dos cuidados. Põe a tua mão de misericórdia sobre a nossa cidade, o nosso país e abençoa-nos com os teus favores. Rogamos-te no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Após esse período, meus queridos, nós vamos cantar Não Consintas, uma letra de Fanny Crosby, que no nosso cantor cristão é o número 339. Ó, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Cantemos. Dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, em qualquer dor ou tristeza, venha apagar teu amor. Chegando ao final do nosso culto, nós agradecemos a companhia dos irmãos, esperamos que os irmãos tenham podido compartilhar o nosso culto com outras pessoas, sabemos que outros irmãos e amigos vão acessar esse culto mais tarde, em outro momento, em outros dias, sempre vemos lá, passados alguns dias, muitas pessoas que retornam e assistem ao culto, alguns de nós assistem pela segunda vez. Nós vamos finalizar orando com o irmão Rodrigo Ferreira Torres, encerrando o nosso culto. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e lembremos, não esqueçamos da live no sábado, 16 horas, quando estaremos acompanhando a ministração sobre família. Deus os abençoe, Deus guarde a todos, boa noite a todos. Boa noite, amada igreja. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos deu de nos reunirmos, ó Pai, mais uma vez
para prestar culto a Ti, Senhor. Te agradecemos porque, mesmo durante esse período tão complicado que a gente ainda está atravessando, Tu nos permitiu, Tu nos deu meios para que a gente pudesse se reunir, nos deu meios, Senhor amado, para que a nossa vida, Senhor amado, espiritual pudesse continuar, Senhor amado, sem maiores alterações. Muito obrigado por cada pessoa que pôde ouvir essa mensagem. Muito obrigado, Senhor amado, por cada lar que essa mensagem pôde chegar no dia de hoje, ó Pai. Abençoe a cada um, seja com todos nós no restante dessa semana e que, Senhor, possamos estar nos reunindo, ó Pai, no domingo, na quarta-feira que vem e no próximo domingo e assim por diante, meu Pai. Seja conosco, que essa oração que te faço te agradeço, não porque eu mereço, mas no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Forte abraço, igreja. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557. Ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19h. E às quartas-feiras, às 20h, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.